Olá, bem-vindos à nossa análise de um dos poemas mais viscerais e, eu diria, mais intensos de todas as escrituras, o Salmo 42. A sua abertura é com certeza uma das mais conhecidas. Como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Só que essa frase é muito, mas muito mais do que uma bela poesia. Ela é, na verdade, um grito existencial. É uma imagem que pulsa com a urgência da vida e da morte. É um retrato da condição humana na sua busca mais fundamental, a busca por Deus. O nosso objetivo aqui hoje não é fazer apenas uma leitura devocional, por mais valiosa que ela seja. A proposta é outra. É uma análise acadêmica, multifacetada, teologicamente profunda. Nós vamos juntos escavar as camadas literárias, vamos decodificar os símbolos culturais por trás do texto e traçar as conexões canônicas que fazem deste salmo um espelho atemporal da alma que sente sede. Para a gente conseguir desvendar toda a riqueza desse texto, a nossa jornada foi estruturada como uma espiral, que vai se desdobrando em 6 atos. A ideia é começar pelo micro-universo do primeiro versículo, sabe? Analisando o poema como uma obra de arte que foi forjada na dor real do exílio. A partir daí, na segunda parte, a gente vai decodificar os símbolos da corça e das águas correntes, mergulhando de cabeça no universo cultural do Antigo Oriente para entender o poder que essas imagens tinham. Depois, a gente expande o nosso foco para a teologia do lamento, que permeia todo o salmo, a teologia de um coração que se sente longe de casa. E olha que interessante, teremos a oportunidade de ouvir um debate fascinante entre gigantes da interpretação bíblica, vendo como diferentes lentes revelam novas facetas do texto. Em seguida, vamos seguir o rastro do tema da água viva por toda a história da redenção, lá de Gênesis até o Apocalipse. E por fim, no nosso clímax, veremos como Cristo se torna a resposta definitiva, sendo, ao mesmo tempo, a fonte que sacia e a própria personificação da sede. Vamos começar essa jornada? Muito bem, iniciamos nossa primeira sessão focando na arte do poema, porque antes de a gente poder compreender a profundidade da sua teologia, a gente precisa primeiro sentir a força da sua literatura. É a beleza, a precisão da linguagem que usa, que abre a porta para o seu significado mais profundo. Então, vamos analisar o texto no seu contexto mais imediato para estabelecer uma base bem sólida sobre a qual toda a profundidade da imagem poética é construída. Este é o nosso ponto de partida. A força deste versículo é imediata, é universal. Mesmo sem conhecer o hebraico original ou o contexto histórico, a imagem nos captura instantaneamente. Pense comigo, uma corça. Um animal gracioso, elegante, mas que é por natureza vulnerável. E ela está ofegante, desesperada por água numa terra seca. Essa imagem física palpável, que a gente quase consegue ouvir o som da respiração, sentir o calor, é diretamente, sem rodeios, conectada a uma realidade interior, invisível, a sede da alma por Deus. É uma abertura magistral, uma peça de gênio poético que estabelece o tom de todo o lamento que vai se seguir. Ela deixa claro, desde a primeira linha, que esta não é uma queixa abstrata, não é um problema filosófico, é uma questão de vida ou morte. Este slide aqui nos dá as coordenadas para a gente entender a origem dessa dor. Primeiro, a autoria. Filhos de Corá. Quem eram eles? Não eram poetas quaisquer. Era uma família de levitas, músicos oficiais do templo. A vida deles, a identidade, a vocação, tudo estava intrinsecamente ligado à adoração comunitária em Jerusalém. Isso é crucial. Segundo, a estrutura. Existe um consenso acadêmico muito robusto, defendido por estudiosos do calibre de Craig Broyles, Michael Wilcock e C. Hassel Bullock, de que os Salmos 42 e 43 são, na verdade, uma única peça literária. Eles são unidos por um refrão que se repete 3 vezes como um pilar que sustenta todo o poema. O gênero é o de um lamento individual, é a voz de um eu que sofre, mas com um propósito comunitário, litúrgico. Não é um diário secreto, é uma oração para ser usada pelo povo. O cenário mais provável, como a maioria dos estudiosos aponta, é o de um exílio, um afastamento forçado de Sião. A dor aqui não é abstrata, gente. É a dor de quem foi arrancado do centro da sua vida espiritual. A sede não é por um Deus genérico, mas especificamente pelo Deus cuja presença manifesta era experimentada no culto do templo. E por fim, sua posição. Ele abre o livro 2 do Saltério, que é conhecido como Saltério Eloísta, pelo uso preferencial do nome Elohim para Deus. Isso sinaliza a importância temática desse salmo para toda uma nova seção do livro dos Salmos. Para conseguir comunicar essa dor de forma tão poderosa, o salmista usa uma ferramenta literária muito precisa. De acordo com a análise clássica de E. W. Bullinger na sua obra sobre figuras de linguagem bíblicas, o que a gente tem aqui é uma similitude, ou seja, uma comparação. E é muito importante notar que não se trata de uma metáfora. Na metáfora, a gente diz que uma coisa é outra. Aqui, a estrutura como assim cria uma ponte explícita entre 2 mundos.
O mundo natural, visível, da corça sedenta, e o mundo espiritual, invisível, da alma que anseia. Bullinger argumenta que essa figura não diminui a verdade literal do sentimento. Pelo contrário, ela dá-lhe calor e força, traduzindo uma emoção espiritual em forma sensível e viva. É a ferramenta perfeita para quem precisa dizer: olha, o que eu sinto aqui dentro é tão real, tão concreto, quanto aquilo que vocês podem ver com seus próprios olhos. Então, o ponto crucial é: por que usar essa figura? Qual o propósito dela? Esse slide ilustra de forma brilhante os dois eixos da sua função. Primeiro, para dar ênfase. O salmista está nos dizendo com todas as letras que a sua necessidade de Deus não é um luxo devocional, sabe? Não é um sentimento piedoso opcional para momentos de tranquilidade. É uma questão de sobrevivência, tão real e urgente quanto a sede que leva um animal à beira da morte num deserto. Se a corça não encontrar água, ela morre. Simples assim. O salmista está afirmando que se a sua alma não encontrar a Deus, ela também vai perecer. O segundo propósito é traduzir o invisível. Pense bem, como é que a gente descreve a profundidade de um anseio da alma? A linguagem abstrata falha, ela não dá conta. A similitude empresta a concretude do mundo físico para dar corpo, forma e peso à angústia espiritual. A imagem da corça ofegante torna o anseio da alma algo que podemos ver, sentir e compreender em um nível visceral, contornando o intelecto e atingindo diretamente o nosso coração. Resumindo então a nossa primeira sessão, por que tudo isso importa? Porque entender esses elementos nos impede de ler o Salmo de forma superficial ou puramente sentimental. A gente viu que o Salmo 42 é um lamento altamente estruturado, que nasce de uma dor real e concreta, a dor da ausência do lugar da adoração. A autoria levítica nos conecta diretamente a essa experiência do culto, mostrando que a sede é por uma presença que era experimentada em comunidade. E a escolha da similitude não é um mero enfeite poético, é uma decisão teológica e retórica precisa para comunicar a natureza absolutamente vital e desesperada do anseio da alma pela presença manifesta de Deus. A beleza do poema está a serviço de uma verdade profunda e urgente. Agora que a gente estabeleceu essa fundação literária, vamos aprofundar nossa análise. Na segunda sessão, o nosso objetivo é decodificar os símbolos centrais do versículo. Não basta dizer que a imagem é bonita, a gente precisa entender por que ela era tão incrivelmente poderosa para um ouvinte do Antigo Oriente Próximo. Vamos mergulhar na semiótica, nesse universo cultural que dá vida, ressonância e um significado muito mais profundo a cada palavra. A questão que vai guiar esta sessão é aparentemente simples, mas ela abre um universo de significados. Por que exatamente uma corça? O salmista poderia ter escolhido um leão, um camelo, qualquer outro animal. E por que águas correntes? Qual é a importância desse detalhe específico? Para a gente responder a isso, a gente precisa fazer um exercício de imaginação histórica. Precisamos deixar de pensar com a nossa mente do século XXI urbana, com água encanada na torneira, e tentar entrar no imaginário de um israelita da antiguidade, cuja vida inteira era moldada pelo deserto e pela dependência absoluta das fontes de água. Antes da gente analisar a corça e a água, a gente precisa ajustar nossa compreensão de uma palavra crucial aqui, alma. Em hebraico, a palavra é nefesh, nefesh. No nosso pensamento moderno, que é fortemente influenciado pelo dualismo grego, a gente tende a separar radicalmente corpo e alma. Mas para a antropologia hebraica, essa separação simplesmente não faz sentido. Nefesh não é uma parte fantasmagórica da pessoa, não é um fantasma na máquina. É a pessoa inteira, a totalidade do ser vivo. Inclui a garganta que sente sede, os apetites que sentem fome, a vitalidade que pulsa, a existência corpórea em si. O teólogo William Van Gemeren destaca que a sede descrita aqui é uma sede integral. Portanto, quando o salmista diz "a minha alma suspira", ele está dizendo, na verdade, o meu ser por completo, cada fibra da minha existência, cada célula do meu corpo clama por Deus. Essa compreensão é fundamental, porque ela nos mostra que a sede espiritual não é um mero sentimento etéreo, mas uma necessidade existencial que afeta a pessoa inteira de forma holística. Como essa base antropológica, agora a gente pode decodificar os símbolos. Este slide organiza a análise semiótica numa matriz, mostrando como cada signo opera em dois eixos de significado. No eixo horizontal, a gente tem o significado sociocultural, aquilo que a imagem evocava na vida diária. A corça, no Antigo Oriente, era vista como um animal puro, sim, mas também extremamente vulnerável e dependente em terras áridas. Ela simbolizava a fragilidade da vida diante da dureza do ambiente.
As águas correntes eram literalmente a fonte da vida, da fertilidade e, crucialmente, da pureza ritual. E a sede, numa cultura de deserto, era a expressão máxima da necessidade e da vulnerabilidade. Agora a gente olha para o eixo vertical, o teológico. Aqui, cada um desses significados é elevado a uma nova dimensão. A vulnerabilidade da corça se torna um símbolo poderoso da alma humana em sua fragilidade, buscando refúgio e comunhão com seu Criador. As águas correntes, como aponta o comentarista John Goldingay, simbolizam a presença dinâmica e vivificante de YHWH, o Deus vivo que é mencionado logo no versículo 2. E a sede física se torna a imagem perfeita do desejo espiritual, da oração, como a própria respiração da alma em busca de sua fonte de vida. E a análise fica ainda mais profunda quando a gente descobre os códigos culturais que estão ocultos na imagem. Primeiro, o código de pureza. A expressão hebraica para águas correntes é Ma'im Haim, que literalmente significa águas vivas. Esse tipo específico de água era exigido por lei para vários rituais de purificação levítica. Portanto, o anseio do salmista, que era um levita, não é só por refrigério, é também por purificação existencial, por ser limpo para poder se reaproximar de Deus. Segundo, a dinâmica de honra e vergonha. Em muitas culturas antigas, admitir necessidade era um sinal de fraqueza e vergonha. Mas no código de honra israelita que foi forjado na aliança, admitir a sede e a total dependência de Deus não era vergonhoso. Pelo contrário, era um ato de humildade virtuosa, um reconhecimento da realidade. Por fim, o que a gente pode chamar de ecologia espiritual. Numa cultura de deserto, a conexão é direta e brutal. A ausência de água significa morte. O Salmo eleva essa realidade a um princípio teológico fundamental. A ausência da presença de Deus é a morte espiritual. Essa citação sintetiza perfeitamente a força da imagem. A metáfora é visceral porque ela une o biológico e o teológico de uma forma que é inseparável. O corpo que anseia por água não é só uma ilustração, ele se torna o próprio espelho da alma que clama. A sede física, com a sua dor, a sua urgência, a sua capacidade de dominar todos os outros pensamentos, é apresentada como a melhor analogia que a gente tem na Terra para o anseio da nefesh pela presença vivificante de Deus. A necessidade, a urgência, a fonte da vida, tudo se torna uma coisa só. Para recapitular esta sessão, por que essa decodificação é tão importante? Primeiro, ela nos mostra que os símbolos bíblicos não são arbitrários ou meramente poéticos. Eles estão profundamente enraizados na realidade ecológica e cultural do seu tempo e, por isso, estão carregados de significado. Segundo, a compreensão correta de nefesh transforma a nossa leitura. A sede por Deus não é um sentimento passageiro ou uma atividade para uma parte espiritual de nós. É uma necessidade do ser inteiro. E, finalmente, a imagem da corça e das águas comunica de forma inesquecível uma teologia da dependência total. A mensagem é clara e implacável. Sem a água viva da presença de Deus, a alma, o nosso ser integral, simplesmente perece. Muito bem. A gente já analisou a arte e os símbolos do primeiro versículo. Agora, na nossa terceira sessão, vamos ampliar o foco para a teologia que permeia toda a unidade dos Salmos 42 e 43. Vamos explorar a teologia do coração exilado, uma teologia que se manifesta em um fascinante diálogo interno e na construção deliberada da esperança em meio ao mais profundo lamento. Este é o motor teológico do poema. Esse refrão, que é repetido 3 vezes, estrutura todo o lamento. E o que a gente vê aqui é algo extraordinário, um diálogo interno. O salmista se dirige à sua própria alma. Ele não é um observador passivo das suas emoções, simplesmente arrastado por elas. Não, ele as confronta, ele as questiona, por que estás abatida? E finalmente ele as comanda, espera em Deus. É uma conversa entre o eu da fé, que se agarra à verdade teológica, e a alma da experiência, que sente a dor da realidade presente. Esse diálogo é a chave para a gente entender como o lamento bíblico funciona como uma disciplina espiritual. O Salmo não é um desabafo caótico, um fluxo de consciência. Ele segue uma estrutura, o que a gente pode chamar de um lamento disciplinado. O processo se desdobra em 3 passos que se repetem em cada estrofe. Primeiro vem a queixa e a sede. A alma derrama sua dor, a sua saudade e a angústia causada pela provocação dos inimigos que zombam. Onde está o teu Deus? Em seguida vem a memória do culto. O salmista se lembra com uma dor nostálgica das procissões, do som da multidão em festa, da alegria coletiva na casa de Deus. É uma memória que, a princípio, só intensifica a dor da perda. E então, no clímax de cada estrofe vem o terceiro passo, a autoexortação à esperança. O eu da fé intervém, confronta a alma abatida e a comanda a esperar em Deus, a antecipar o louvor que ele tem certeza que ainda virá. Isso nos mostra que o lamento bíblico não é um mergulho passivo no desespero.
É uma disciplina espiritual ativa, um movimento deliberado da dor em direção à esperança. Timothy Keller captura a essência dessa dinâmica de uma forma brilhante. Ele descreve a oração nos Salmos de Lamento como luta e comunhão. Não é uma coisa ou outra, mas as duas ao mesmo tempo, numa tensão constante e, acredite, produtiva. Existe o desejo ardente pela comunhão, pela presença de Deus, e ao mesmo tempo a dor aguda da sua aparente distância. Orar esses salmos, segundo Keller, é entrar na luta do coração por comunhão. É uma oração que se recusa a negar a realidade do desespero, que não o mascara com uma piedade falsa, mas que o encara de frente e o transforma num clamor de fé, numa luta honesta diante de Deus. Esse slide nos ajuda a visualizar esse diálogo interno. A gente tem, de um lado, a voz da experiência. É a voz que sente a ausência, a dor, o abandono. É a voz que diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ela relata os fatos brutos da situação com uma honestidade brutal. Mas do outro lado, a gente tem a voz da fé. Ela não nega a experiência, mas se recusa a dar a ela a última palavra. É a voz que se lembra das promessas, da fidelidade de Deus no passado e que ativamente comanda a alma a esperar. Ela declara: espera em Deus, pois ainda o louvarei. O grande teólogo do Antigo Testamento, Walter Brueggemann, chama isso de a linguagem da alma exilada. É a espiritualidade bíblica na sua forma mais autêntica, que se recusa a silenciar a fé mesmo quando a presença de Deus não é sentida, travando uma verdadeira batalha de narrativas dentro do próprio coração. Então, qual a grande lição desta sessão? Primeiro, que o lamento bíblico não é pecado, nem sinal de falta de fé. Pelo contrário, é uma forma de oração profundamente teológica que honra a Deus com a nossa total honestidade. Segundo, a gente aprende que a fé madura envolve falar com a nossa alma, como ensina o pastor e autor Warren Wiersbe, em vez de sermos simplesmente dominados por ela. Não somos escravos dos nossos sentimentos, podemos, pela fé, instruí-los e direcioná-los. E, por fim, o ponto mais crucial de todos. A esperança bíblica não é um sentimento passageiro que depende das circunstâncias. É uma decisão teológica. É o ato de deliberadamente confiar na fidelidade e no caráter de Deus, mesmo quando, e especialmente quando, a nossa experiência parece contradizer suas promessas. Chegamos agora a uma seção que eu acho fascinante. Depois de explorar o texto por dentro, vamos agora ouvir o que alguns dos maiores intérpretes da Bíblia têm a dizer sobre ele. Esta seção é como um simpósio acadêmico, um debate entre gigantes teológicos, onde a gente vai ver como diferentes perspectivas e ênfases enriquecem a nossa compreensão da sede da alma que é expressa no Salmo 42. Este quadro nos dá um panorama de algumas das principais vozes. John Goldingay, por exemplo, enxerga o Salmo primariamente como um guia para lidar com a sensação de distância de Deus. Para ele, a implicação é que o sofrimento, em sua essência, é uma experiência de separação da presença manifesta de Deus, e o Salmo nos ensina a navegar essa dolorosa experiência. Bruce Waltke, por outro lado, oferece uma perspectiva intrigante. Ele vê o lamento como uma oração pedagógica. A implicação teológica disso é que Deus, em sua soberania, pode permitir essa ausência sentida para nos educar, para aprofundar e purificar o nosso desejo por Ele. É como se a sede nos ensinasse a valorizar a água. James L. Mace ancora sua interpretação firmemente no contexto do culto. Para ele, a sede é especificamente pela ausência da presença de Deus na adoração coletiva em Sião. Não é um anseio místico privado, mas uma fome pela adoração coletiva, por ver a face de Deus junto com o povo. Finalmente, Ellen P. Ross vê o Salmo de forma mais arquetípica, como um clamor da alma sedenta de Deus, um modelo que define a vida de todo crente em sua jornada espiritual neste mundo caído. Para a gente ilustrar como o debate acadêmico funciona na prática, vamos olhar para um ponto específico de divergência, a menção ao Monte Hermon e ao Rio Jordão, no versículo 6. Como é que a gente deve entender isso? Uma corrente de intérpretes, como Craig Broyles, defende uma leitura geográfica literal. O salmista estaria fisicamente no norte de Israel, talvez perto das nascentes do Jordão, exilado longe de Jerusalém, e essa distância física é a causa da sua dor. Outra corrente, representada por Mize e Goldingay, propõe uma leitura metafórica. Para eles, esses locais não são um diário de viagem, mas símbolos poéticos do caos, da desordem, da profundidade do sofrimento.
O Hermon, com suas águas que descem violentamente, e o Jordão seriam imagens que preparam a metáfora das águas profundas e das catadupas que o inundam no versículo seguinte. É interessante notar que ambas as leituras oferecem insights valiosos e não são necessariamente excludentes. A dor pode ser ao mesmo tempo real e geograficamente localizada e também simbolicamente profunda. E apesar dessas divergências em pontos específicos, o que é notável é o forte consenso sobre os elementos fundamentais do Salmo. Praticamente todos os grandes comentaristas concordam sobre a unidade literária e teológica dos Salmos 42 e 43. Concordam que o gênero é um lamento individual, mas com uma função litúrgica e comunitária. Concordam que o núcleo teológico não é a busca por alívio das circunstâncias, mas a sede pela presença manifesta de Deus, que é resumida na frase ver a face de Deus. Há também consenso sobre o contexto dos filhos de Corá e a localização do salmo no início do saltério eloísta. E, o que é crucial, todos reconhecem o refrão como o mecanismo central que disciplina, que catequiza a alma para a esperança, movendo-a da queixa para a confiança. Concluindo esta sessão, por que um mergulho no debate acadêmico é importante? Primeiro, porque a diversidade de interpretações não enfraquece o texto. Pelo contrário, ela revela sua profundidade inesgotável. Um texto rico permite múltiplas camadas de leitura. Segundo, acompanhar o debate nos treina a ler com mais cuidado, a não aceitar a primeira impressão, a apreciar as nuances e a complexidade. E, finalmente, os pontos de forte convergência nos dão uma enorme confiança na mensagem central do Salmo. Quando intérpretes de diferentes tradições e com diferentes metodologias chegam às mesmas conclusões fundamentais, a gente sabe que está em terreno firme. E a mensagem central é esta: a busca pela presença de Deus é o bem supremo da alma humana. Até agora, a gente focou a nossa análise no Salmo 42 em si. Na nossa quinta sessão, vamos dar um passo atrás e ver este salmo como parte de uma história muito maior. Faremos um exercício de teologia bíblica, traçando o tema da sede e da água viva através de toda a narrativa das Escrituras, lá do Gênesis até o Apocalipse. Vamos seguir o rastro da água viva. Esta linha do tempo nos mostra como o tema da água, como símbolo da presença vivificante de Deus, é um fio condutor em toda a Bíblia. A história começa no Jardim do Éden, com rios fluindo como símbolo da vida abundante na presença de Deus. Depois, no deserto do Êxodo, a sede do povo é saciada pela água que milagrosamente jorra da rocha, uma imagem poderosa da provisão divina em meio à aridez. Avançando para os profetas, como Jeremias, a imagem é usada para diagnosticar a tragédia do pecado de Israel. O povo abandonou a Deus, que é a fonte de águas vivas, para cavar para si cisternas rachadas que não retêm água, uma imagem perfeita da futilidade da idolatria. E então chegamos aos Evangelhos, onde Jesus de Nazaré se posiciona como a fonte definitiva de água viva. A história culmina em Apocalipse, com a visão da Nova Jerusalém, de onde flui o rio da água da vida, vindo diretamente do trono de Deus e do Cordeiro, restaurando a imagem do Éden em uma estola cósmica. Teólogos como Walter Kaiser e J. Cabiel mostram como essa promessa percorre todo o cânon bíblico. Essa declaração de Jesus, proferida durante a festa dos tabernáculos, é o ponto de inflexão de toda essa história bíblica. É um momento em que o anseio expresso no Antigo Testamento, a sede da corça do Salmo 42, encontra sua resposta direta e pessoal. Jesus não diz apenas, eu posso mostrar onde está a água. Ele faz uma afirmação muito mais radical. Eu sou a água, a fonte sou eu. Se alguém tem sede, venha a mim. Ele se posiciona como cumprimento de toda a simbologia da água, o verdadeiro templo de onde a vida flui, a rocha ferida de onde jorra a provisão de Deus para o mundo. Então, o ponto crucial aqui é este. Quando a gente lê o Salmo 42 à luz de toda a Bíblia, a gente percebe que o lamento do salmista não é um sentimento individual e isolado. É um eco, é a vocalização do anseio de toda a criação que geme pela restauração da presença plena de Deus. A presença que foi perdida na queda, lá no Éden, mas cuja restauração foi prometida repetidamente ao longo da história de Israel. Teólogos como Thomas Schreiner e o próprio William Van Gemeren nos ajudam a ver que este salmo tem seu lugar no grande drama das Escrituras, expressando uma fome que só vai encontrar o seu banquete no final da história. Para a gente resumir, por que essa perspectiva da teologia bíblica é tão transformadora? Porque ela nos mostra que a sede do salmista transcende o pessoal. Ela participa de um anseio cósmico, universal, pela redenção.
Ela nos revela que a Bíblia não é uma coleção de histórias desconexas, mas uma narrativa única e coerente sobre a perda e a eventual restauração da presença vivificante de Deus. E, finalmente, entender essa grande história nos prepara, como leitores, para reconhecer em Jesus Cristo não apenas mais um mestre religioso, mas o cumprimento de uma sede antiga, uma sede que está no coração de cada ser humano. Chegamos à nossa última e culminante sessão. Tendo percorrido essa jornada desde a poesia do versículo até a grande narrativa da Bíblia, vamos agora focar em como Cristo é a resposta definitiva à sede expressa no Salmo 42. Veremos como ele não é apenas a fonte que sacia, mas também a personificação da própria sede e quais as implicações práticas disso para as nossas vidas hoje. Este slide apresenta uma das conexões teológicas mais profundas das Escrituras, uma conexão que chamamos de tipológica. De um lado, temos a sede do salmista. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É o clamor do ser humano por Deus, uma sede que nasce da experiência da ausência, do exílio. Do outro lado, temos o grito de Cristo na cruz. Tenho sede. Teólogos como Vern Poitras e Sidney Greidanus explicam que esta não é apenas uma sede física. É a sede do Deus feito homem, que na cruz experimenta o exílio máximo, o abandono, o inferno, da separação do Pai, carregando nosso pecado, para que nós, que estávamos exilados, pudéssemos ser trazidos de volta à comunhão. A sede de Jesus, portanto, cumpre e redime a sede humana por Deus. Ele sente a sede da ausência para que pudéssemos beber da água da presença eterna. E a conexão não para na cruz. Como aponta o estudioso Greg Lanier, a agonia de Jesus no Getsêmani é uma encarnação do lamento do Salmo 42. Quando Jesus diz, a minha alma está profundamente triste até a morte, a linguagem ecoa diretamente o refrão do salmista. Por que estás abatida, ó minha alma? Jesus não apenas cumpre a sede, ele vive plenamente a angústia, o abatimento, o diálogo interno do justo sofredor. Ele se identifica completamente com o nosso sofrimento, com a nossa experiência de exílio, para nos representar diante de Deus e pavimentar o nosso caminho de volta para casa. Diante de uma teologia tão rica, como a gente pode aplicar isso na nossa vida? Primeiro, o Salmo nos ensina a nomear nossa sede em oração, sermos brutalmente honestos com Deus sobre os nossos sentimentos de ausência, de dúvida, de anseio, sem máscaras religiosas. Segundo, somos chamados a falar com a nossa própria alma, adotar o refrão do Salmo como uma disciplina espiritual, questionando o nosso desânimo e comandando nosso coração a esperar em Deus, essencialmente pregando o evangelho para nós mesmos. Terceiro, devemos nos lembrar da fidelidade de Deus. Assim como o salmista se lembrava das procissões ao templo, podemos usar as memórias da graça de Deus em nosso passado como combustível para a fé no presente. E, finalmente, o ponto central de tudo, devemos buscar a água viva em Cristo, reconhecer que Ele é a resposta, a única fonte que pode verdadeiramente satisfazer a sede mais profunda da nossa nefsh, do nosso ser integral, é encontrada na comunhão com Jesus, mediada pelo Espírito Santo. E assim, a gente encerra a nossa análise com uma pergunta para reflexão. O Salmo 42 nos ensina que a sede por Deus não é um problema a ser eliminado, mas um sinal de saúde espiritual. É a prova de que a nossa alma está viva e anseia por sua verdadeira fonte. A questão que fica para nós, então, é esta: como podemos cultivar essa santa insatisfação, esse desejo puro por Deus, em um mundo que constantemente nos oferece inúmeras águas poluídas, substitutos baratos que prometem saciar, mas que no fim só nos deixam mais sedentos e doentes? Para quem deseja continuar explorando este universo fascinante, eu deixo aqui algumas recomendações. O livro A Oração, de Timothy Keller, aprofunda muito a ideia do lamento como luta e comunhão. Fazer uma análise comparada com outros salmos de lamento, como os salmos 6, 13 e 22, pode revelar padrões muito importantes. Para a teologia bíblica, o livro Do Éden à Nova Jerusalém, de T. Desmond Alexander, é uma excelente porta de entrada. E para uma reflexão mais prática, a disciplina de orar os salmos, como ensinada por Dietrich Bonhoeffer em seu clássico Orando com os Salmos, pode transformar a maneira como nos relacionamos com Deus. Chegamos ao fim desta nossa análise. Eu espero sinceramente que este mergulho profundo no Salmo 42 tenha enriquecido a sua compreensão e, mais importante ainda, que tenha aguçado essa santa sede pelo Deus vivo que habita em cada um de nós. Muito obrigado pela atenção,